Bom dia, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, estou aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 11 de junho de 2021, são 7h50 da manhã. E como eu faço diariamente, eu estou aqui no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos, para mostrar para vocês o que foram as possibilidades de estratégias da GT no dia anterior e o que a gente pode vir a projetar para o dia atual, tá certo? Bom, antes de mais nada, queria agradecer a todos que participaram ontem da live, mais uma live da GT Invest, live realizada pelo David, aulão sobre cruzamento de médias móveis. Então, só agradecer a participação de todos. Para você que ainda não assistiu, essa live vai ficar disponível no nosso canal da GT Invest no YouTube por mais 7 dias. Depois, somente na nossa área de mentorados, tá? Para você que quer fazer parte do nosso time, no próximo dia 15, nós vamos abrir as vagas para nossa 9ª turma de mentoria, que vai se iniciar em julho. Então, vai lá no meu Instagram, @FabioCruzGT, solicite mais informações caso você queira vir fazer parte do nosso time e sair do zero ao avançado rumo à consistência dentro desse mercado, tá? Dentro da mentoria a gente trabalha 3 pilares fundamentais, que são o pilar técnico, o pilar de gerenciamento e o pilar psicológico, tá? Dentro de um cronograma muito bem definido, que vai certamente te ajudar a sair do zero ao avançado e conseguir ter resultados dentro desse mercado dificílimo, que é o mercado de day trade, tá bom? No mais, já deixando aqui, aproveitando, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse estudo que eu vou fazer agora, também não hesitem em me perguntar lá no @FabioCruzGT no Instagram, comenta o vídeo no YouTube, para que eu possa seguir ajudando vocês, tá certo? Bom, antes de mais nada, iniciando aqui a breve análise, a gente tinha essas marcações aqui para o dia anterior, a gente tinha marcação da máxima, a gente tinha marcação da mínima, linha média móvel exponencial de 20 períodos, de 200 períodos e ajuste do dia, tá? Então, feitas essas marcações, o mercado, vou dar um zoom, ele abriu basicamente aqui, né? Ele abriu aqui nessa região já de ajuste. Às 9h30 a gente teve algumas notícias bem relevantes, tá? Para você que... Nós, basicamente aqui da GT, operamos padrões gráficos, tá? Mas eu, Fábio, particularmente, gosto de observar também um pouco o cenário externo macroeconômico, não para embasar minha tomada de decisão, mas para que eu tome um pouco mais de cuidado em determinadas situações, tá? Ontem, se você for olhar lá o calendário econômico, até recomendo que você visualize no Investing, tá? No site do Investing. Você observaria que às 9h30 tinha algumas notícias relevantes com uma importância 3, tá? Eles trazem ali uma escala de 1 para 3. E notícias com uma escala 3, elas podem sim movimentar o mercado de uma forma diferente, que foi o que de fato aconteceu. Olha o tamanho do pavio desse candle aqui, o pavio gigantesco, tá? Que saiu aqui de baixo, quase da região da mínima, e foi testar lá em cima a região do ajuste. Então isso é por conta dessa notícia que a gente teve ali às 9h30, tá? Que estava ali previamente sinalizada na moeda do dólar. Então fique atento a essas notícias, não para te embasar ou para te enviesar para que você não opere, mas é muito importante você entender o que está acontecendo também fora, para que você, no mínimo, seja um pouco mais cauteloso, um pouco mais criterioso nas suas entradas. Lembrando que o que faz a gente conseguir ser consistente dentro desse mercado não é às vezes que a gente opera, pelo contrário, às vezes em que a gente não opera. Então você precisa ter um nível de seleção, de critério, para poder tomar suas decisões, tá? Então o que aconteceu aqui? Ontem, né, no início do dia, o mercado ele abriu aqui, né, às 9 horas, foi exatamente aqui na realidade que ele abriu. Ele fez aquele padrão V que a gente está acostumado na abertura do mercado, mas antes ele fez esse movimento aqui muito brusco, tá? Que fez com que as linhas elas se cruzassem, então ela se cruzou por conta desse evento aqui. Só que como a gente não tinha uma formação de estrutura de baixa, né, e o mercado ali bem no início do dia não era um cruzamento confiável, né? Depois o mercado ele ficou aqui trabalhando de uma forma lateral. A gente teve uma possibilidade interessantíssima que foi essa daqui, tá? Aqui no meu trade, no meu indicador que vem diretamente aqui na plataforma, esse pavio ele não chega a tocar, mas se você for considerar a marcação manual, tá? E a região da marcação manual, esse candle aqui ele chega a tocar na região de ajuste, tá? Então perceba que ele é um candle que, mais do que ele simplesmente tocar na região do ajuste, ele também está posicionado em cima da média de 200. A média de 200 nesses casos funciona como uma resistência. Então essa sim foi uma possibilidade, no meu ponto de vista, muito interessante para você fazer uma entrada, tá? Quem conseguiu projetar uma entrada no rompimento aqui dessa mínima, ou mesmo na abertura aqui do candle seguinte, certamente conseguiu pegar os 3 pontos, tá, da nossa estratégia do ajuste. Depois o mercado ele voltou, ficou trabalhando aqui nesse zigue-zague na região do ajuste, até que ele subiu rompendo e foi lá testar a região da máxima. Depois ele voltou aqui para testar a região do ajuste. Aqui já estamos no período da tarde, né, quando
efetivamente já não operamos mais, mas nesse movimento brusco de subida aqui, ele acabou tendo um novo cruzamento de médias, tá? Um cruzamento que veio logo após um movimento muito esticado. Então eu particularmente não entraria nesse tipo de operação, como eu sempre pontuo para vocês. Eu prefiro que o mercado, que as linhas estejam não tão espaçadas, que o mercado comece a projetar uma estrutura de alta e que o cruzamento aconteça na formação dessa estrutura, tá? E obviamente que não tenha nenhuma barreira ali que vá impedir com que o preço ande suficientemente, né, os 15 pontos, para dar o nosso gain de 15 pontos. Então, isso é muito importante de você observar. Nesse caso aqui, o que eu visualizei? Eu visualizei um movimento muito esticado, o preço subiu muito para testar a região de máxima, e ali nesse ponto que aconteceu o cruzamento. Então você precisaria, na realidade, apostar, entre aspas, que o preço ele fosse romper essa região, ou que fosse pelo menos regredir, para te dar uma possibilidade um pouco melhor de entrada, talvez aqui. Aí sim você buscar ali os 15 pontos, tá? Mas você perceba, olha o tanto de tempo que você teria que esperar. Chegou até aqui, cruzou, você ia esperar o preço voltar, lateralizar, para talvez você entrar aqui nessa região de ajuste, buscando ali 15 pontos. Poderia sim ser uma operação coerente, entrando aqui mais ou menos por aqui, você conseguiria ter os 15 pontos de gain, talvez realizando aqui nessa região de ajuste, mas para mim é uma operação com nível de risco um pouco maior, tá? Depois, período da tarde, o mercado se manteve lateralizado até o final do dia, tá? Ele voltou, desceu, testou, o mercado trocou aqui de posição o ajuste, como faz diariamente às 4 horas, saiu um pouco, voltou, saiu e terminamos o dia lateralizado aqui, tá? Com o mercado projetando ali um movimento de baixa, tá? E aproximando muito as médias. Bom, vamos fazer as marcações aqui para hoje, tá, pessoal? O que eu vi de coerente mesmo no dia de ontem foi somente essa entrada aqui no ajuste, mas eu vou considerar também essa entrada aqui no cruzamento, porque quem efetivamente teve paciência e buscou esperar num pullback um pouco mais aqui, também poderia ter conseguido um gain nessa operação, ainda que o nível de risco teria sido maior e que eu, Fábio, particularmente não teria feito essa operação, tá? Vamos fazer as novas marcações? Puxando aqui, a gente tem a máxima justamente aqui, que é onde foi o preço que foi testar no dia de ontem. A gente tem a mínima aqui. E é isso, né? Temos aqui essas marcações para o dia de hoje. Fiquemos atentos, porque hoje é sexta-feira, tá? Eu não gosto de trazer esse viés de dias de semana e tal, mas lembre-se, se você trabalha com meta semanal, que você precisa ser muito criterioso para não entrar em operações com risco muito grande, né? De devolver aquilo que você conquistou durante a sua semana, tá? Sexta-feira é o dia de consolidar os seus resultados e não de buscar fazer os seus resultados. Os resultados, certamente, eles já foram feitos durante a semana, tá? Então, tome muito cuidado, seja criterioso, opere só dentro de cenários favoráveis, com alta probabilidade de acerto e com base naquilo que previamente você treinou. Então, vamos lá, para o dia de hoje, se o mercado abrir aqui num gap de baixa, ele pode vir a testar essa região de mínima, se ele deixar um gatilho mostrando uma rejeição, tá, de preço, mostrando uma perda de força dos vendedores, você vai buscar um pullback na compra. Tá? Abrindo aqui ainda nessa região, ele tende a romper essa região de mínima, então essa região deixa de ser um suporte, passa a ser uma resistência. Você vai esperar o preço chegar aqui, mostrar uma rejeição de preço, uma perda de força dos compradores para você poder entrar num pullback na venda. Preço abrindo aqui ainda, podemos ter um cruzamento de médias logo no início do dia. Tá? Eu particularmente não faria esse cruzamento, porque ele já vai possivelmente ter essa barreira aqui da mínima, atrapalhando que o preço se movimente, que o preço ande, tá? As linhas estão bem próximas também, fatalmente esse cruzamento vai acontecer, mas o nível de risco para entrar nele é muito maior, tá? Se o preço ele abrir aqui, já tendo esse cruzamento, depois você pode ficar atento para o mercado durante o dia, reverter esse movimento, começar a formar topos e fundos ascendentes, você pode vir a ter um cruzamento para cima. Esse sim pode ser um pouco mais coerente, porque teoricamente teríamos um espaço maior até chegar na região de máxima, tá? E se isso de fato acontecer, o preço pode vir, antes de testar a região de máxima, testar a região de ajuste. Então você pode ficar atento para poder buscar um pullback na venda. Ou mesmo se o preço subir aqui e vir buscar a região de máxima, você também pode esperar um gatilho para poder buscar um pullback na venda, tá? Então são essas possibilidades que a gente pode ter, a projeção que a gente pode ter para o dia atual. Lembre-se sempre de analisar
os fatores externos, como eu pontuei para vocês ali no início, visualizar se não tem nada muito relevante, ainda que a gente opere só os padrões de movimentos, o movimento do preço, né? O comportamento do preço, é sempre muito importante você também estar atento a tudo que está acontecendo, tá? Que você também observe time frames maiores, como de 60 minutos, o gráfico diário, que você possa medir a volatilidade do mercado. Essas são dicas que realmente fazem a diferença. E acima de tudo, faça uma preparação pré-mercado adequada, que isso vai te trazer um nível de segurança maior para que você consiga operar bem, tá certo? Dúvidas sobre essa análise, me chama lá no direct do Instagram. Agradeço por ter ficado até aqui, até a próxima.